A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã que está vendo esse vídeo, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, eu nesta oportunidade gostaria muito de compartilhar com vocês uma palavra, isso mesmo, uma passagem bíblica que eu aprendo muito com ela, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25, tá? Eu vou ler para vocês, né? E depois a gente vai dar uma comentada sobre a passagem, tá? Diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, lhe disse: Se alguém vier a mim, e não aborrecer ao seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, também não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode estar ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa passagem ela é muito forte. Jesus, aproveitando que uma grande multidão estava com ele. Bom, hoje nós vemos grandes multidões dizendo que Jesus está com ele, ou com ela, ou com eles, não é mesmo? Eu vou falar algo agora, não me referindo à igreja a qual eu faço parte, ao ministério, à minha igreja vizinha ou à igreja a qual você faz parte. Eu vou falar algo agora generalizando. Nós vemos templos cheios, igrejas cheias de pessoas totalmente vazias. Multidão não quer dizer nada. Jesus, aproveitando que estava ali com ele uma grande multidão, aproveitou a oportunidade para dizer: vou ver se verdadeiramente essa multidão, toda essa multidão, é meu seguidor de verdade, é meu discípulo. Será que todos que estão nos templos, será que essa multidão que diz que Jesus está com ele, com ela ou com eles, verdadeiramente seguem a Cristo, verdadeiramente são discípulos, verdadeiramente aprendem com Cristo e passam aquilo que aprenderam para outras pessoas e praticam aquilo que aprenderam? Pois é, Jesus aproveita essa multidão e começa a dizer que se alguém quiser vir após ele, se alguém quiser segui-lo, é necessário que aborreça a sua mãe, o seu pai, seu irmão e até mesmo a si próprio. Jesus diz isso pelo simples fato de que nós devemos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Em nenhum momento Jesus diz para que nós sejamos inimigos daqueles que moram conosco, dos nossos esposos, pais, filhos, enfim. Mas que nenhum desses sejam priorizados antes de Deus. Em primeiro lugar, Jesus. Em primeiro lugar, Deus. Depois, essas pessoas. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus. Depois, o meu esposo. Depois, os meus filhos. Enfim. Né? Então, Jesus começa a dizer isso. Que se alguém vem a ele e não aborrece ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher e filhos, não pode ser meu discípulo.
Então, se você não colocar Jesus em primeiro lugar, antes mesmo daqueles que você ama, você não pode ser discípulo dele. E depois ele diz: qualquer que não levar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Cruz vai simbolizar morte, renúncia. Eu e você devemos levar a nossa cruz todos os dias. Será que essa multidão que diz estar com Jesus, que diz ser seguidor de Jesus, que diz ser discípulo de Jesus, carrega a sua cruz todos os dias? Diz assim: eu estou morrendo hoje, mais um dia, para ser discípulo de Jesus? E o que é morrer mais um dia? Quando você renuncia à sua própria vontade, você está morrendo para si mesmo. Quando eu digo, eu não tenho vontade de perdoar, eu não tenho o porquê perdoar, eu não tenho o porquê pedir perdão porque eu não fiz nada, e você mesmo assim vai e pede perdão, você está morrendo, não é verdade? Você está fazendo uma vontade que não é sua. Então você está morrendo para você mesmo. Está vivendo no Espírito. Está fazendo a vontade do Espírito, a vontade de Jesus. Então é necessário que você carregue essa cruz todos os dias. É necessário que você morra todos os dias. É necessário que seu espírito esteja vivificado, não a sua carne. Então, se você não faz isso, se você não se renuncia, se você não ama Jesus mais que todos à sua volta, você não pode ser discípulo de Jesus. Continuando. Aí Jesus vai falar: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? É interessante a comparação de Jesus. Jesus é a sabedoria em pessoa, né? Nesse caso, Jesus estava aqui como homem, né? 100% homem, 100% Deus. E ele dizia, pois qual de vós, ou seja, com certeza vocês, qual de vós que querendo construir uma torre, vocês não vão sentar, bater um papinho? Eu vou ser mais clara, né? Vou tentar explicar de uma maneira que todos nós entendamos. Quando nós queremos construir uma casa, um edifício, um prédio, um cômodo que seja, nós nos assentamos, pegamos caderno, caneta e colocamos lá. Vamos gastar tanto com cimento, tantos quilos de cimento, tantos reais. Tantos metros de areia, tantos reais. Tantos blocos, tantos reais. Vamos gastar com outros materiais, tanto. Com mão de obra, tanto. Não é verdade? É isso que Jesus está falando. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não vai se sentar primeiro para fazer as contas, os gastos, para ver se tem como acabar? Tudo aquilo que a gente começa tem que ser acabado. Tem que ter um fim. É feio começar uma coisa e deixar pela metade. O Senhor não se agrada disso. O Senhor não se agrada de quem põe a mão no arado e depois tira, não é mesmo? De quem começa uma obra e no meio do caminho diz, eu não posso mais, né? Então Jesus fala aqui, ó, vocês fazem as contas quando vocês querem construir alguma coisa, não é mesmo? Porque aí Jesus vai continuar dizendo assim, ó, por que vocês fazem isso? Para que não aconteça que alguém passe por ali, né? Não é mesmo? Olhe, nossa, aquela obra, aquela construção que parecia que ia ficar tão bonita, aquela casa, aquele edifício, aquele prédio, foi embargado, ficou pela metade, não acabou. Acho que o dono não teve condições de continuar a obra. Que coisa feia, não é mesmo? Então é isso que Jesus estava falando para eles. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que os virem começarem a escarnecer, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar, né? E também, qual aquele que vai para uma guerra e não senta primeiro para ver, vem contra mim 20 mil, será que com 10 eu consigo? Quem sabe,
né? Será que eu tenho as armas necessárias para ir para uma guerra? Será que os meus soldados verdadeiramente são preparados, né? Então, tudo que nós planejamos fazer, nós já planejamos para que dê certo, para que a gente tenha vitória, para que a gente tenha, para que nosso objetivo seja atingido, não é mesmo? Quando a gente planeja algo, a gente quer concretizar, essa é a palavra que eu vou usar. A gente quer concretizar aquilo que nós planejamos nas nossas vidas. Então, eu aprendo aqui com Jesus que tudo que eu vou fazer eu tenho que pensar antes. Eu tenho que pensar se eu vou conseguir concluir aquilo que eu falei, se eu vou conseguir cumprir aquela promessa, porque tem pessoas me observando. Tem pessoas que vão ver se eu vou terminar, se eu vou concluir a obra a qual eu comecei. E essa obra pode ser qualquer coisa. Às vezes você no evangelho que está vendo esse vídeo, quem sabe você tem vontade de fazer um curso, de fazer uma faculdade, quem sabe você tem algum projeto em mente, de abrir um comércio, enfim. E você quer começar, mas você tem que primeiro ver se você vai conseguir manter, se você vai concluir aquilo que você começou. Porque tudo aquilo que fica pela metade não é agradável, nem é frustrante para aquele que deixou pela metade e para os outros que estão observando, né? Então, Jesus vai continuar dizendo no versículo 33 que qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Sabe por quê? Eu continuo falando sobre a construção. Muitas vezes nós fazemos esse orçamento, né, digamos, essas contas, né, para a construção de algo, né, como a gente deu o exemplo aqui, né, de um cômodo, de um prédio, de uma casa, né, fazemos planos, projetos, onde a gente vai gastar, né, mas assim, mesmo fazendo esses planos, esses orçamentos, enfim, colocando na caneta, no papel, né, planejando dias, meses, quem sabe até anos, talvez a gente fez alguma continha errada, algo errado. Faltou 5 metros de areia. Aí daí o que a gente faz? Puxa vida, não estava no meu orçamento. O que a gente faz? Geralmente, eu já construí, eu sei que já aconteceu isso comigo, então o que a gente faz? A gente vai lá, tira daqui, da onde eu posso tirar os 5 metros de areia que eu preciso, é necessário para concluir aquela obra. Então eu tiro daqui, tiro um pouquinho dali, para poder comprar areia, porque é necessário, aquilo ali é prioridade. Então eu vou tirar daquilo que não é prioridade, daquilo que não vai me fazer falta, né? Ou então eu vou renunciar ao que me faz falta, dependendo da situação, para poder conseguir o que faltou para o meu projeto ser concluído, né? Então, assim, o que eu entendo com tudo isso que eu tô aqui abordando com vocês, né? Que para seguir Jesus Cristo, para não ser multidão, multidão não agrada a Deus. Discípulo, sim. Discípulo faz discípulos. E é isso que Deus está esperando de nós. Fazermos discípulos. Levarmos almas para o reino de Jesus. Para o reino de Deus. Então, pensa. Você decidiu seguir a Jesus? Decidiu? Então você vai ter que entender que muitas coisas que você falava, você não vai poder falar mais. Fofoca, mentira. Muitos sentimentos que você tinha, você não vai poder ter mais. Ira, inveja, ciúme. Muitas coisas que você fazia, você não vai poder fazer mais. Muitas mesas em que você se assentava, você não vai poder se assentar mais. Muitos lugares que você ia, você não vai poder ir mais. Então, assim, existe uma renúncia para poder seguir Jesus, para poder deixar de ser multidão. Existe renúncia para você deixar de ser multidão e ser discípulo, existe uma renúncia. Não é de qualquer maneira, existe um preço. Existe uma entrega.
Então, muitas vezes você está nervoso, você está irado, e você vai ter que renunciar a si mesmo para ser discípulo, para não ser multidão. Discípulo faz a diferença, multidão não. Então, você está preparado para ser discípulo? O construtor, o dono, né, o que vai idealizar o projeto, ele se assentou, ele pôs na ponta do lápis, ele pensou, ele planejou para concluir a sua obra, para concluir o seu projeto, para não deixar pela metade. E você está preparado para ser discípulo? Para não parar no meio do caminho? Para vencer as guerras? Ah, então quer dizer que para eu ser discípulo de Jesus, para eu servir a Jesus, eu só vou sofrer, eu só vou renunciar? Não. Você já viu a felicidade de alguém que conclui a sua obra? Já viu? Aquele construtor que olha a sua obra, né? A sua obra, nossa, como essa casa ficou linda, como esse prédio ficou lindo, como o meu comércio ficou lindo, a minha empresa ficou lindo, como eu estou orgulhoso de ter terminado o meu curso, a minha faculdade, de ter realizado o meu sonho, de ter casado, enfim, são tantos projetos que nós temos que planejar para poder concluir. Não é gratificante? Não traz felicidade? É a mesma coisa. Quando nós sabemos que nós vamos ter que renunciar, que pagar um preço para deixar de ser multidão e ser discípulo. É gratificante quando o Senhor Jesus se agrada das nossas renúncias. Ele vê o nosso esforço. Ele vê o quanto nós estamos nos esforçando para atingir o nosso objetivo, que é de ganhar almas, que é de agradar a Ele, que é fazer a vontade do Espírito, que é chegar um dia no céu. Esse é o nosso objetivo, pelo menos é o meu, né? Então, o que eu quis conversar com vocês nessa noite, né? Tô gravando esse vídeo à noite. O que eu quis dizer? Você vai continuar sendo multidão ou vai ser discípulo? Fica aí essa pergunta. Multidão são números. Discípulo faz discípulos e agrada a Deus. Para isso, existe uma renúncia. Existe um preço a ser pago. Mas também tem vitória. Tem um galardão que nos espera. Tem uma recompensa ainda aqui na terra. E aí? Vai continuar sendo multidão ou vai ser discípulo? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.